Marcelo, por favor, querido, venha cá. Assim que eu ouvi o nome do Marcelo, e eu ouvi pela Edna, né, eu não conheci o Marcelo pessoalmente, a não ser na última mês de julho, na convenção ali em Bauru, né, nos tombamos ali, me apresentei, foi algo muito rápido, mas depois disso, temos muitas informações, especialmente da convenção, a respeito da vida do Marcelo, do trabalho que ele faz, e me encantou muito. Nós temos feito, os irmãos sabem disso, essa é a 11ª edição do nosso congresso, e trouxemos já muitas equipes de trabalho, muitos pastores falando sobre teoria de missões, não é? E nesses últimos 2 anos nós mudamos um pouquinho a vertente, trazemos pessoas que vêm para falar sobre o trabalho em si. Eu não vou me lembrar o nome daquele missionário que veio outra vez, lá do Nordeste, não, o outro, o de Cirino Refosco. O ano passado trouxemos o Márcio Tunalo para falar sobre pequenos grupos multiplicadores, e este ano a gente queria alguém que estivesse trabalhando não só com a parte social, né, que isso é um trabalho, mas como que o evangelho alcança pessoas, né, e já há quase 20 anos Marcelo tem trabalhado com isso, e eu não quero apresentá-lo, porque eu não quero correr o risco de errar em alguma informação. Então o irmão vai poder dar todas as informações já de abertura para nós, para a gente conhecer. Depois terminarmos aqui, aí você vai poder conhecer um pouquinho mais ele. Amanhã, como nós vamos ter 2 horas aí no nosso encontro, aí poderemos fazer perguntas e essa coisa toda, tá bom? Então o irmão tem aí 1 hora para usar, para falar o nosso coração, ok? Deus abençoe, meu irmão. Eu ofereci isso para ele, mas ele preferiu ficar com isso de mão, porque ele fica mais à vontade. Eu sou mais velho e não estou acostumado com a tecnologia. Mesmo ela sendo mais Obrigado fácil. pelo mais velho. Mas eu queria dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui nessa noite com vocês. É um prazer mesmo estar aqui. O privilégio que Deus me deu de poder trazer aquilo que a gente faz. E às vezes eu trabalho lá no meio do mato, eu saio do meio do mato e Deus faz umas coisas muito interessantes comigo. E eu pude encontrar aqui na igreja de vocês o parceiro de oração do meu avô. O irmão Levi, ele era de Osasco, e meu avô ligava para ele, chamava ele para ir na igreja, para ele orar. Dentro das orações que ele fazia, eles oravam por mim, por aquilo que eu fazia. E eu não conhecia o irmão Levi, nunca. Estou conhecendo agora. Então depois, no final, o senhor me disse se a sua oração valeu ou não, pelo que o senhor vai ver aí. De repente, o senhor pode ver ou não. Mas, como o pastor disse, certo, em russo. Gospod é Deus. A nossa família é de origem russa e polonesa. Não esse meu avô que ele conheceu, mas o outro da parte da minha mãe tem ascendência judia. Foi preso de guerra no campo de concentração de Auschwitz, e por 8 meses a minha mãe com meus avós viveram os horrores da Segunda Guerra dentro do campo de concentração. Conseguiram sair de lá, e o primeiro navio que meu avô viu colocou a família e vieram parar nessa terra maravilhosa chamada Brasil. E aí a família se estabeleceu aqui, e a partir daí veio toda a nossa descendência. Mas, como o pastor disse, eu não sou um teólogo. Deus me chamou para ser prático, e eu desenvolvo um trabalho numa região que foi a única coisa que eu tinha pedido a Deus. Quando eu conversei com Deus e negociei com Ele, eu queria ir para um lugar. Aí Deus me direcionou para outro. E quando Deus me direcionou, eu falei, olha, eu quero ir para aquilo que existe de pior, onde existe a maior necessidade, a maior dificuldade, onde existam as piores situações possíveis, é para onde eu quero ir. E aí Deus ouviu essa oração e me mandou para o Alto Vale do Ribeira, há 19 anos atrás. E eu
há 19 anos atrás, desembarquei lá no mês de setembro, sem ninguém junto comigo, sem apoio, sem ajuda, sem sustento, sem nada. E eu fui lá para conhecer uma região e trabalhar com pessoas que são efetivamente carentes. Vocês vão ver hoje, amanhã nós vamos ver um pouco mais a fundo a realidade das pessoas, e à noite nós vamos compartilhar também mais da palavra de Deus, mas basicamente eu estou na região que tem o menor IDH do estado. Eu trabalho só com pessoas que vivem na linha da miséria ou vivem na linha da pobreza. Então, para você ter uma ideia, a linha da pobreza, segundo o governo, são famílias que têm renda familiar até R$180. Então, você imagina você com 6 pessoas dentro de casa, passar um mês com R$180. Você consegue? Então, eu estou tentando treinar o pessoal lá para eles darem curso de administração financeira para trazer aqui para a turma poder aprender. E nós trabalhamos dentro da região onde estão os menores índices de desenvolvimento humano que nós temos no estado e um dos menores do Brasil. Em qualquer sentido, quer seja no analfabetismo, quer seja na área de depressão, quer seja na área de problemas gerais, trabalho, desenvolvimento. É a região que é mais complicada. E Deus me levou para lá há 19 anos atrás. E nesses 19 anos atrás eu mudei por completo o ritmo e o direcionamento da minha vida para acompanhar aquilo que na verdade Deus está fazendo lá no Alto Vale do Ribeira. E Ele tem me dado a oportunidade de participar com Ele. Então um pouquinho daquilo que vocês vão ver hoje aqui está relacionado àquilo que a gente faz. Quando eu cheguei lá, a minha ideia era trabalhar com plantação de igrejas, formação de liderança. Por quê? Porque as nossas igrejas batistas lá, a grande maioria das igrejas, todas fechando, por falta de liderança, por falta de obreiros, por falta de pessoas de membresia e de cooperadores. Depois de um tempo, eu vi que não daria para trabalhar só com isso. Eu tinha que me envolver na causa social, um projeto social. E isso para mim foi um desafio muito grande, porque eu não sou do terceiro setor e não sei, não tenho especialização nessa área, mas eu entendi de Deus que eu tinha que ir, eu tinha que fazer. E dentro daquilo que eu tinha que fazer, muito me tocou. Quando eu andava pelas plantações de tomate, eu via as crianças de 5, 6 anos escravizadas dentro das plantações de tomate. E o projeto social nasceu de eu invadir a propriedade rural, roubar as crianças e levar para a igreja. E assim começou o projeto social, com 10 crianças, e hoje nós atendemos 300 pessoas diariamente dentro do projeto social. E aí, a questão de 2 anos atrás, mais ou menos, nós enveredamos pelo empreendedorismo social. Porque assim, a pessoa carente e necessitada, ela não quer simplesmente receber doação. O interior dela clama por uma oportunidade de ela poder produzir algo e ter o sustento dela e da sua família. E era uma das coisas que as pessoas muito me pediam lá: Marcelo, vamos fazer alguma coisa para mudar a realidade. E aí a gente começou a pensar, e por isso que o pastor está dizendo que hoje tem aí molho de tomate, geleia de morango e doce de abóbora. Porque foi o empreendedorismo social onde nós reunimos 40 famílias para tirar da situação de extrema vulnerabilidade, organizamos numa cooperativa, e eles estão produzindo isso para o seu sustento. Imagina que dessas 40 famílias, nós começamos com família que não tinha renda nenhuma, e eu acho que a família que mais renda tinha R$128 de renda familiar. E a gente vem trabalhando, desenvolvendo o projeto, pregando para essas pessoas,
e demonstrando o amor de Deus de forma concreta, caminhando com a comunidade para que a gente possa fazer diferença na vida deles. Então assim, eu trouxe um vídeo porque assim, nós vamos conversar muito amanhã a respeito, de forma detalhada, com algumas experiências e aquilo que a gente tem vivenciado no campo, amanhã, utilizando esse período que nós temos, principalmente da manhã. Mas eu queria trazer um vídeo para vocês terem uma ideia do que são esses 19 anos de estrada lá no Alto Vale do Ribeira. Trabalhando com uma população que é carente, necessitada do ponto de vista social, material e espiritual. Eu cheguei aqui e a ideia... Nós estamos no Alto Vale do Ribeira, a região com menor IDH do estado de São Paulo, e nós estamos aqui já há 19 anos, trabalhando com uma população que é carente, necessitada do ponto de vista social, material e espiritual. Eu cheguei aqui e a ideia inicial era trabalhar com a plantação de igrejas, buscando uma revitalização, buscando a formação de liderança, capacitação de líderes para as igrejas, para que elas pudessem ser autossustentáveis e que elas pudessem viver por si só, sem depender de ninguém. Nós vimos da necessidade de interagir de forma mais incisiva na área social, na formação de uma ONG. E hoje nós atendemos, além das crianças, adolescentes, jovens e adultos, tem vindo até a instituição receber educação, cursos que auxiliem no desenvolvimento, na capacitação deles, alfabetização dos adultos, que tem feito a diferença na vida de muitas dessas pessoas. É lição, letras, algumas coisas, eu não sabia fazer, ela sabe. 70% das pessoas que eu convivo moram assim. Tem vezes que ela tem coisa que ela até dá uma explicação para mim. E em 2017 nós entendemos que existia uma necessidade muito grande de geração de renda. A população não tem, fora a plantação de tomate, onde nós temos duas entre safras no ano, e tem muita ociosidade e não tem oportunidades de trabalho. E a gente entendeu da necessidade de caminhar para esse lado do desenvolvimento comunitário na geração de renda. Então nós começamos com o empreendedorismo social. Nós estamos atuando hoje em 3 frentes principais: o espiritual, o social e o material. Nós entendemos que nós tínhamos que ter um único direcionamento, não partirmos para 3 trabalhos diferentes. Temos que fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas. E por isso nós investimos um tempo muito grande de repensarmos os nossos projetos. Nós entendemos que nós deveríamos mudar de forma radical aquilo que nós vínhamos tendo como trabalhos independentes, num pensamento e numa metodologia onde nós vamos interagir das 3 frentes de uma maneira só. Então nós estamos criando o salvar. Salvar significa salvar mesmo, salvar a pessoa. Isso é aquilo que nos trouxe até aqui e aquilo que é o nosso, na verdade, DNA. Mas salvar também significa a abreviatura de sustentabilidade para o Alto Vale do Ribeira. E é isso que nós estamos desenvolvendo também. Então aquilo que se chamava-se NCC, Agência Missionária, ela... Falhou? Passa a chamar Salvar Espiritual. Aquilo que era a ONG, o NCCV, nós vamos chamá-lo de Salvar Social. E aquilo que era o empreendedorismo social da Riba Vale vai se chamar Salvar Material. Eu gostaria de fazer um convite a você nesse instante e gostaria de incentivá-lo a participar desse projeto juntamente conosco. E você pode ser um agente de transformação. Você pode nos ajudar participando das viagens missionárias do Salvar Espiritual. Você pode ser um doador, você pode ser um padrinho também desse projeto que nós temos, que é o projeto missionário. Participar ajudando o Salvar Social, apadrinhando uma de nossas crianças
e fazendo doações regulares para esse projeto social. No Salvar Material, também participando, dando do seu tempo, da sua colaboração e principalmente consumindo os produtos que nós estamos disponibilizando para essas famílias que estão fazendo. Esse produto, na realidade, é a inspiração para a transformação da vida delas e das pessoas e das suas famílias que estão inseridas dentro desse projeto. A mudança, para nós implementarmos a Salvar, partir da necessidade de nós participarmos destas três frentes. Hoje, Salvar espiritual, Salvar social e Salvar material, eles estão permeados dentro de um conceito e uma visão que nós entendemos que Deus nos deu, vivenciando o salvar. Salvar é salvação, salvar é sustentabilidade do Alto Vale do Ribeiro, salvar é a oportunidade que Deus está nos dando de fazer diferença nessas três áreas na vida das pessoas. Salvar é isso, salvar é mudança, salvar é transformação. Seja um instrumento para salvar uma pessoa. Salvar está em suas mãos. Esse é o resultado de 19 anos de trabalho envolvido com comunidades carentes, vivendo numa região onde as pessoas são excluídas, invisíveis, onde o governo não vê e muitas vezes a igreja também não quer olhar. São pessoas que vivem à margem da sociedade, abandonadas de todas as formas naquela região. E a gente tem procurado mudar a realidade deles ali. Só para vocês terem uma ideia, aí eu queria ver com as senhoras, quanto que vocês pagam 1 quilo de tomate bonito aqui, aquele grande assim, ó? Quanto? R$6. Alguém paga mais? Até 8? Misericórdia, irmão. Quer ver você ficar nervoso agora? Sabe quanto sai de dentro da roça da nossa região 1 quilo de tomate daquele grande, bonito, que vocês pagam 6, 7 ou 8 reais? 68 centavos. E a nossa real situação é que assim, os plantadores não têm dinheiro para plantar, então eles vão no Ceasa de São Paulo e no Ceasa de Campinas, tomam empréstimo dos barraquistas do Ceasa e a partir daí eles se tornam escravos porque eles têm que entregar as quantidades que eles acertaram de qualquer jeito para aquelas pessoas. E aí nós temos visto ao longo dos anos, ao longo desses 19 anos, pessoas vivendo à margem da sociedade de forma miserável, gente que já se suicidou ou tem tentado se suicidar, que não tem tido esperança mais na vida. E a gente está no meio dessa realidade, no meio desse contexto, tentando ser sal e luz para levar transformação e mudança para essas pessoas. Então tem sido um tempo muito especial que nós temos vivido lá. Mas eu queria agora mostrar para vocês de forma clara a realidade das famílias, das pessoas que nós temos lá, de como vivem, como são. E eu trouxe um vídeo da história de um garotinho que eu atender. Exemplos como o dele, nós temos pelo menos umas 140 crianças nessa situação. Crianças que têm passado por diversas dificuldades. Eu vim para cá, eu saí de lá na sexta-feira, eu saí de lá na quinta-feira, não, na sexta-feira, para vir para São Paulo, passar em casa, para poder vir para cá. Eu fui atender uma menina de manhã, num bairro chamado Lajeado, a pedido de uma irmã da nossa igreja. Cheguei num barraco feito de embalagem de leite longa-vida. Aquela embalagem de leite que você abre para tomar. Lá na nossa região, em muitos lugares, ela serve de parede ou de telhado de casa. E aí eu cheguei no barraco, encontrei a menina e comecei a conversar com ela. 14 anos e 8 dias, a idade dela.
com um nenê de 68 dias no braço. Filha dela. Perguntei para ela, quem é o pai? Ela disse, é um garoto da escola que tem 13 anos. Eu falei, conta a história. Eu vim aqui porque disse que vocês estão com um problema na família, pediram para mim tentar resolver. E quando a coisa chega assim, porque é um problema sério. E a menina me conta a seguinte história, gente. Ela engravidou e ninguém podia saber. Então, à medida que ela foi engordando, ela pegava tiras de pano e ia comprimir a barriga para ninguém conseguir ver. E ninguém viu a gravidez dela na gestação inteirinha. Eu perguntei, então você não fez pré-natal? Ela disse, não. Eu falei, tá, mas e para dar à luz? O que você fez? Ela falou, quando eu achei que eu ia ganhar um nenê, eu saí de dentro da casa, fui lá no fundo, atrás da bananeira, fiquei de cócoras, fiz força e ele caiu no chão. Eu falei, mas você não fez isso? Ela falou, fiz. Eu falei, mas espera aí, e o cordão umbilical? E a menina vira para mim e diz o seguinte, eu vi no celular de uma amiga da minha classe que me emprestou pesquisando que se eu deixasse a unha do dedão crescer, eu conseguia cortar com a unha. E eu perguntei para ela, e você fez isso? Ela disse, fiz. Eu falei, mas e o resto? Ela falou, aí eu peguei um pano, enrolei ele e joguei no lixo. Eu falei, mas com que ideia? A ideia de correr dentro de casa, chamar minha mãe e falar que alguém passou e jogou a criança no lixo, que era para a gente pegar e criar. E eu disse para ela, o que deu de errado? Aí ela diz assim, é que minha mãe pegou, nós fomos na unidade básica de saúde e tinha uma senhora lá que é da sua igreja que chamou a polícia. E aí a polícia me apertou e eu tive que falar que a criança era minha. E hoje nós temos dentro da instituição a mãe e a filha que nós temos que caminhar e cuidar. Tem sido um grande desafio, gente. E o que eu queria incentivar vocês nessa noite como igreja é que vocês olhem para fora dessas quatro paredes. Tem muita coisa acontecendo aqui que vocês como igreja têm que intervir e fazer. Não dá mais para a gente viver um evangelho dentro das quatro paredes aquartelados. O mundo está clamando. E nós somos a resposta do mundo. E nós precisamos agir. Há mais ou menos 2 meses atrás, nós temos problema de entre-safra de tomate na região. E na entre-safra eles ficam parados. Então, para você ter uma ideia, um trabalhador rural lá fez o acerto último para receber um salário na safra trabalhando. Um salário mínimo. Mas quando ele fala um salário mínimo, não é um salário mínimo por mês durante a safra de 4 meses e meio, 5. É um salário mínimo pelo período todo da safra. Então ele vai ganhar um salário mínimo para os 5 meses de trabalho. E ainda nós temos 2 entre-safras por ano. A questão de 20 dias atrás, a gente estava sendo tão abordado das pessoas precisando de comida, que nós tivemos que pegar, entrar em contato com uma empresa, comprar faturado 120 cestas, pedir para entregar lá, para a gente dividir essas cestas para fazer 240, para atender as pessoas que estão lá. E agora as meninas da missão estão fazendo campanha para levantar valor para cobrir isso. E eu estava no culto de oração numa quarta-feira, e aí a gente vê como a igreja.
Deixei o pessoal compartilhando e chegou uma irmã de 30 e poucos anos, com 3 filhos, ela levantou a mão assim, eu estava dando a oportunidade das pessoas agradecerem o que quiserem. Ela levantou a mão e disse assim: Marcelo, eu quero agradecer. E eu conhecia ela, a realidade dela, eu falei: nossa, o que essa mulher tem para agradecer? E eu olhei para ela e falei: pode agradecer, irmão. Ela pegou, levanta a mão e disse assim, de forma muito simples e muito agradecida a Deus: eu quero agradecer porque fazem 3 dias que nós lá em casa estamos comendo casca de mamão verde. Eu olhei para a cara daquela mulher, eu não acreditei. Eu disse: a senhora quer agradecer porque fazem 3 dias que vocês na sua casa estão comendo casca de mamão verde? Eu falei: mas por que você quer agradecer isso? E ela disse: porque minha vizinha nem isso tem. E aí eu cheguei para ela e disse assim: mas como você acha que foi Deus que te deu essa casca de mamão verde? E ela diz assim: Marcelo, aonde meus filhos acharam o pé de mamão, não era para eles terem ido lá. Eles erraram a entrada na picada ali e eles foram para lá do outro lado do monte. E lá eles acharam o pé de mamão e colheram. E Deus sabia que a gente precisava comer. E Deus fez eles errar o caminho e chegar até o pé de mamão e trazer. E aí você escuta uma mulher querendo dar graças a Deus porque ela comeu casca de mamão verde. E nós estamos comendo manjar todo dia e não agradecemos a Deus. Que igreja é essa? Como é que a gente está vivendo mesmo como crente? Será que a gente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer? Eu queria que a gente pudesse pensar a respeito dessas questões. Gente, tem gente aqui a 700 quilômetros, não sei se menos, no Alto Vale do Ribeira, que se a gente não intervir, ele morre de fome. E é uma oportunidade da igreja poder fazer diferença. Mas muitas vezes a gente joga tudo nas costas do governo, dizendo que a culpa é dele. E não vê que essa é uma tremenda oportunidade que nós como igreja temos de alcançar as pessoas e fazer diferença na vida delas. O que a gente tem feito na realidade? Será que não está muito cômodo viver o nosso cristianismo dentro das 4 paredes que a gente vive? O mundo está aí esperando a gente para que a gente faça a diferença. Isso aqui é uma parte pequena. Eu vou investir um tempo maior com as experiências, com aquilo que a gente tem feito amanhã. E eu queria te convidar a voltar amanhã. E eu queria agora meditar um pouco na palavra de Deus, aproveitar o nosso tempo para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, num texto, meus irmãos, que eu entendo esse texto como tremendamente missionário, mas eu entendo ele também de uma forma muito especial, em que se nós entendermos aquilo que está aqui, a gente muda a nossa concepção de cristão, muda a nossa atitude e muda a nossa visão de igreja, daquilo que a gente tem que fazer. E ele é um texto que está lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 2. Eu queria te convidar a abrir um versículo apenas. Êxodo capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: E perguntou-lhe o Senhor:
que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: uma vara. Presta atenção, vou ler de novo. E perguntou-lhe o Senhor: que é isso nas tuas mãos? E ele respondeu: uma vara. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que nessa hora o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que não seja eu a falar, mas que cada um possa ouvir o Senhor e, à luz daquilo que for dito, possa rever a sua postura, o seu entendimento daquilo que o Senhor nos questiona e tem para nós como crentes em Cristo Jesus. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui ao final deste culto de uma forma diferente da qual nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é que você tem na mão? Essa pergunta eu gostaria que você respondesse não para mim, mas para o Senhor nessa noite. O que é que você tem na mão? Se nós olharmos esse contexto, nós vamos ver que Deus se manifesta a Moisés no episódio da sarça ardente, que o fogo saía e não se consumia. Na realidade, um episódio onde ele estava tentando fugir da convocação de Deus para realizar um grande trabalho lá no Egito. É mais ou menos como nós, nos dias de hoje, que Deus nos chama, nós temos uma responsabilidade e muitas vezes a gente se esquiva da responsabilidade que nós temos como crentes em Cristo Jesus. E Deus vai tentando falar com ele, até que em dado momento o Senhor o questiona dessa forma: Moisés, o que é que você tem na mão? Uma pergunta simples, uma pergunta clara que o Senhor fez e que merecia também uma resposta simples e clara. E ele respondeu: uma vara. Uma pergunta simples e clara para uma resposta simples e clara. Mas aí, meus irmãos, parece que nós não entendemos os questionamentos de Deus como nós efetivamente deveríamos entender hoje em dia. E parece que isso aí vem lá desde o início, que são distorcidos esses questionamentos de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos lá no Éden, Deus chega para Adão e Eva e mostra toda aquela maravilha que eles estariam administrando e gerindo e vivendo. Só lá no final, Deus fala: olha, vocês não vão ter acesso só a uma árvore. Deus mostrou todo o lado da criação que Ele fez, das maravilhas que Ele fez, e só lá no final Deus fala: olha, vocês não vão ter acesso só a isso. E Satanás, quando ele já se apresenta pegando o lado negativo. Ele já chega e diz assim: não foi assim que Deus lhe disse? Não comerás? E aí existe aquela questão de Deus do lado positivo, Satanás do lado negativo, e parece que desde aí o homem tem distorcido os questionamentos de Deus, os desafios de Deus para a nossa vida. Ou muitas vezes nós entendemos de forma errada aquilo que nós deveríamos entender. E eu queria destacar aqui alguns grupos que entendem o questionamento de Deus de forma errada. Deus está perguntando para mim e para você hoje: o que é que você tem na mão? O primeiro grupo que eu vejo, que eu nomeei, eu chamo do grupo dos murmuradores.
são aqueles que acrescentam uma palavrinha bem pequenininha de 3 letras e um acento no questionamento de Deus. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. Sabe como o murmurador entende? O que é que você não tem nas mãos. Gente, uma palavrinha muda tudo. E talvez você faça parte desse grupo. De gente que parece que está na igreja, mas vive brigada com Deus. Brigada com o mundo, com a sociedade, com a família. Com até mesmo a própria igreja. Por aquilo que não possui. Quando na realidade o questionamento de Deus é o que é que você tem. Vocês já viram gente azeda? Conhece? E gente azeda por aquilo que não possui? Parece que muitas vezes Satanás coloca um espelho na frente dessas pessoas e elas não conseguem mais ver a graça e a misericórdia de Deus, o favor de Deus na vida delas. Elas só veem a sua incompetência, a sua falta de jeito, a sua falta de fé. Gente amargurada por dentro, por aquilo que não possui. Gente que é brigada com o Senhor, porque nasceu na família X e não nasceu na família Y. Brigada com Deus porque ele nasceu no Brasil e não nasceu nos Estados Unidos. Mas ele não pediu a Deus para ter nascido na África, né? Eu não sei se acontece aqui, mas muitas vezes eu tenho visto isso, assim, você chega assim e diz assim, olha, nós vamos ter aqui um curso na igreja de missões que vai ajudar a gente a evangelizar, a mudar a cidade, transformar a população. E aí a pessoa diz assim, não sei, não posso e não tenho tempo. E aí passam os outros dias. Gente, a gente vai ter um evento aqui que a gente vai ter que fazer e correr para a gente alcançar mais pessoas e trazer para cá e pregar e tal, e vai ter muita coisa para a gente fazer e tal. E ele diz assim, não sei, não posso e não tenho tempo. E aí, na verdade, quando ele começa a ficar de lado, porque ele não sabe, não pode, não tem tempo, e aí se convida outra pessoa para o lugar dela, ela diz assim, ninguém lembra mais de mim, né? Ninguém quer saber mais de mim. Meu irmão e minha irmã, a vida é muito curta. E a gente não pode ficar preocupado por aquilo que a gente não tem, não. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. A responsabilidade de escrever o Evangelho nos dias de hoje é minha e sua. E nós temos a referência que foram os apóstolos e a primeira igreja que nos serve de referência para nós darmos continuidade àquilo que tem que ser feito. Gente que questiona Deus por tanta coisa, né? Por que a melancia é tão grande num pé tão pequeno, né? E a jabuticaba é tão pequena num pé tão grande? Gente amargurada por aquilo que não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos, e não o que é que você não tem nas mãos. Mas tem outro grupo, gente. Esse grupo é bacana. É o meu preferido. É o grupo que eu chamo do grupo dos sonhadores. Esse é meu predileto. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. Sabe como o sonhador entende? O que é que você gostaria de ter nas mãos? Gente, isso é fantástico. Já viram aquela pessoa que diz assim, como eu gostaria.
Gente, deixa eu explicar aqui, eu não sou contra o sonho não, mas a gente não pode basear a nossa vida num sonho, porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem, e não o que é que você gostaria de ter nas mãos. Já viram gente assim? Ah, como eu gostaria de pregar como pastor. Como eu gostaria de tocar como irmãozinho tal. Como eu gostaria de como irmã tal. Aí ele vai assim, e o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu, ganhou um caixão 0 km, foi para debaixo da terra. E a pergunta de Deus para mim e para você, o que é que você tem? E não o que é que você gostaria de ter. Antes de ir para esse projeto aqui, gente, eu participei de um projeto da Convenção Batista do Estado, que era um projeto chamado Luz do Tietê, que era um barco hospital que ficou ancorado aqui em Barra Bonita. E eu me lembro que naquela época nós tínhamos à disposição da gente uma picape D20, cabine dupla, diesel, para a gente rodar pelo interior e fazer aquilo que a gente precisava. E quando eu cheguei lá em Apiaí, para visitar toda essa região e todos esses lugares, eu não tinha nada. Eu me lembro que eu desci na estação rodoviária do ônibus, e a primeira coisa que eu fiz foi orar para o Senhor e dizer, Senhor, aquela picape aqui ia fazer uma diferença tremenda, mas eu não tenho. Então, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor vai ter que fazer com as minhas pernas. Porque lá não existe transporte público na região. Porque eu entendi lá, gente, que o questionamento de Deus é o que é que você tem nas mãos. E naquele instante eu tinha as minhas pernas nas mãos para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Mas tem outro grupo que entende o questionamento de Deus de forma errada. Esse é bom, gente, eu sofro. Com esse aqui eu sofro. Eu chamo o grupo dos calculistas. Imagina só. Esse é sutil, mas funciona. Pessoal, não é fácil não. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o calculista entende? O que é que você tem de sobra nas mãos? Porque, gente, o sistema é capitalista e não capitalista. Então tem gente assim dentro da igreja, infelizmente. Gente que na realidade gosta de oferecer para o Senhor a sua sobra, o seu resto. Na mínima dificuldade deixa de lado a responsabilidade que tem. Gente quase que esmolando para Deus. Ou tem uns ainda que querem negociar com Deus. Não, eu ouvi o pastor dizendo, não está dando aplicação nada, eu vou dar lá porque eu vou receber. Gente, Seminário de Jesus numa versão revista e atualizada por mim mesmo. Jesus olhando a turma dizimar. Comerciante rico, cheio de dinheiro, foi no gasofilácio, estufou o gasofilácio. Depois veio um outro lá também, rico, cheio da grana, praticamente acabou com o espaço que tinha no gasofilácio. E aí aparece uma viúva, pobre, miserável, com 2 moedas, o equivalente hoje a 15 centavos. E ela vai lá e dizima. E Jesus olha para ela, vai dizer que ela deu mais do que todo mundo. Na realidade, gente, Deus não está preocupado com o valor do cheque, não. Deus não está preocupado com não. Quem deve estar preocupado com o valor do cheque que você faz deve ser o tesoureiro da igreja, porque ele paga as contas, mas Deus não. Porque na realidade, para Deus, o valor é relativo. Mas o significado do seu compromisso com Ele, esse é absoluto. E esse nós temos que honrar. E Jesus olhou
e viu que do coração daquela mulher, da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Quantas vezes a gente canta esses hinos, dizendo que tudo é do Senhor, mas a gente vê o irmão passando necessidade e problema, a gente não tem a coragem de abençoar a vida do irmão com o dinheiro no bolso. Aí você vai dizer que é do Senhor? Mentira, gente. Não é nada. O que eu tenho aprendido com pessoas miseráveis e pobres é você chegar numa casa para entregar uma cesta básica. A mulher com 6 pessoas, com uma cesta básica pequena, ela tem a coragem na sua frente, conversando com você, de abrir a cesta básica, dividir tudo no meio e ir na vizinha entregar para ela. E ela diz assim para mim: se Deus trouxe o senhor aqui, Ele vai lembrar de mim amanhã. E nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos vivendo o quê? O quê? Centavos compra um pãozinho aqui? Não compra, né? Gente, eu vivo isso. Para quem tem muito, um pãozinho não é nada, mas para quem não tem nada, um pãozinho é tudo. Nós acabamos a campanha de missões. Gente, a convenção me escalou para fazer divulgação na campanha. Eu acho que fazem 2 meses que eu não fico um domingo à noite em casa, visitando as igrejas e viajando. São 3 meses de campanha. E se fala, faz alvo, fala na classe, fala no culto, fala em todas as reuniões. Chega o dia, a gente vai lá e oferta R$20. Glória a Deus pela oferta. Aí o culto acaba mais cedo, a gente sai, vai para a pizzaria e gasta 50. E o questionamento de Deus para mim e para você é: o que é que você tem nas mãos? E não o que é que você tem de sobra nas mãos. Às vezes as pessoas estão orando assim: Senhor, esse mês não vai nada porque não sobrou nada, né? Por isso que a gente entende o questionamento de Deus de forma errada. Meus irmãos, a nossa sobra é nossa. Deus não vai fazer a obra dele com a nossa sobra, não. A nossa sobra é para a gente ir no shopping, para a gente viajar, para a gente gastar, para a gente comer, fazer o que quiser. Sem dúvida alguma que é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que honrar o nosso compromisso assumido com o Senhor. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é: o que é que você tem, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. Mas tem mais um grupo, gente. Esse grupo que tem, eu chamo do grupo dos futuristas. Deus está perguntando para mim e para você: o que é que você... Sabe como o futurista entende isso? O que é que você terá nas mãos? Gente, esse é bom, né? Ah, o dia que eu terminar minha faculdade. Ah, o dia que eu terminar minha graduação. Ah, o dia que eu terminar a reforma da minha casa, eu vou entrar na igreja com o pé direito e vou fazer tudo aquilo que eu nunca fiz na vida, né? Senhor, no culto dia 31 de dezembro,
10 da noite, vou chegar 15 para as 10, vou entrar com o pé direito na igreja, vou sentar lá e a partir daí eu vou fazer tudo aquilo que é da minha responsabilidade fazer, que eu nunca fiz. 31 de dezembro ele chega já 10h15, 15 minutos atrasado, entra com o pé esquerdo e na hora de orar ele diz assim: Senhor, espera aí até o acampamento de carnaval porque eu não consegui resolver a minha vida. E a pergunta para mim e para você é essa: quanto tempo mais você tem de vida, gente? Quem pode precisar isso? Sabe qual é a única certeza que nós temos aqui hoje? O pastor falou, a menina nova morreu no desfile. Você está sujeito a isso. Sabe qual é a única certeza que nós temos aqui agora? Que esta é a primeira noite do resto das nossas vidas. E quanto tempo mais nós vamos ter? Nós não sabemos. E o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem, e não o que é que você terá nas mãos. E tem mais o último grupo. Esse grupo eu chamo do grupo dos saudosistas. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o saudosista entende? O que é que você possuía nas mãos? Gente, isso é fantástico, né? É mais ou menos assim. Há 20 anos atrás, na época do pastor tal, quando eu não tinha problema no meu joelho, e ele vai assim, e morreu. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem. E a gente tem que ficar ligado, gente, porque Deus vai cobrar aquilo que Ele nos deu. E cada um de nós vai prestar conta, como mordomos fiéis do Senhor. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem. Gente, eu tinha um exemplo desse da minha avó, mãe da minha mãe. Chegou da Segunda Guerra Mundial, viveu no campo de concentração de Auschwitz por 8 meses, viveu toda aquela atrocidade da Segunda Guerra, chegou aqui, encontrou Jesus, se converteu na igreja russa em São Paulo, começou a trabalhar com plantação de igrejas, com trabalho em presídios, trabalho em hospitais, cultos públicos, começou a trabalhar na igreja local, fazendo um monte de coisa. E aí os anos passaram, eu vi minha avó com 76 anos, doente, sem poder se levantar mais, numa cama. Será que uma mulher dessa não podia viver do passado, gente, de tudo aquilo que ela fez? A resposta é não, gente. A minha avó entendeu que mesmo doente, ali deitada na cama, ela ainda tinha um grande ministério nas mãos, que era o ministério da intercessão. E eu me lembro que ela pediu para minha mãe, naquela época, levar as fitas cassetes de mensagens, e ela ouvia as mensagens e passava 3/4 do dia orando. E uma oração que eu decorei só de ouvi-la, porque eu dormia perto dela, é ela pedindo a Deus que deixasse de existir o comunismo na União Soviética. E infelizmente ela não conseguiu ver o resultado da oração dela. Mas ela, aos 70 e poucos anos de vida, ela entendeu o questionamento de Deus. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem, e não o que é que você possuía nas mãos. E depois disso você está me olhando e dizendo assim: puxa vida, que legal, esse carinha saiu lá do meio do mato para falar isso aqui, só que eu não tenho nada nas mãos não. E a minha pergunta é: será? Tem um versículo que diz que quando eu penso que sou fraco, aí sou forte. Vocês lembram um garotinho com um lanchinho, pão e peixes,
Jesus falando para os discípulos para alimentar a multidão de mais de 15 mil pessoas, e os discípulos lá desesperados para saber onde estava o dinheiro, e achavam aí o supermercado mais próximo para comprar comida para todo mundo. E o garotinho simplesmente chega com o lanchinho dele e apresenta diante do Senhor para dizer assim: olha, se o Senhor quiser alimentar todos eles, tem que começar com isso aqui. E ali, gente, 5 mais 2 não era 7 não. 5 mais 2 alimentou uma grande multidão. E a Bíblia fala que ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus pergunta a Moisés: o que é que você tem na mão? Ele diz: uma vara. Mas o poder não estava na vara. O poder estava no Moisés, que entendeu o questionamento de Deus da forma certa, verdadeira, correta. E a pergunta do Senhor para mim e para você hoje, nessa noite, é: o que é que você tem nas mãos? Eu gostaria que você respondesse para Ele, olhando a realidade, a necessidade da obra missionária, vendo aquilo que nós temos nos envolvido nos trabalhos da igreja como um todo. Será que nós temos feito a diferença? Ou será que nós estamos inseridos dentro de algum desses grupos e deixando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer? Eu gostaria que você pudesse responder para o Senhor nessa noite. Os filhos são herança do Senhor, não são? São ou não são? Quantos de vocês já dedicaram a vida dos seus filhos para missões? Pois é. Quantos? Talvez alguns possam ser grandes missionários que vão mudar o mundo, se colocados nas mãos de Deus e se não entendermos responder o Senhor da forma como nós temos que responder. Eu queria que você olhasse para dentro de você aí, porque daqui de cima eu olho e vejo tantos dons, tantos talentos, tantos negócios, tantas oportunidades, tantas condições que Deus quer usar. E eu gostaria hoje que você colocasse essas oportunidades diante do Senhor, respondendo a Ele através de uma oração aquilo que você tem nas mãos, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Por isso eu gostaria de te convidar a dobrar sua fronte nesse instante, e à luz daquilo que você ouviu, você possa falar com Deus. Eu não sei se você se viu em algum destes grupos que eu mencionei. Se você se viu, você quer dizer assim: Senhor, eu entendi, o que eu tenho na mão é isso, nessa noite, para o Senhor usar para fazer aquilo que tem que ser feito. Se você está colocando assim diante do Senhor, quer que eu ore por você, eu queria que você ficasse em pé, que eu quero orar pela sua vida nesse instante, nessa hora. Alguém fique em pé, que eu quero orar. Graças a Deus. 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 Ah, mais alguém fica em pé, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mais alguém fica em pé, graças a Deus. Ah, mais alguém fica em pé, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mais alguém fica em pé, que eu quero orar, graças a Deus. Fique em pé. Se o Espírito Santo do Senhor fala com você nesse instante, responda a Ele, porque Deus quer te usar. Ah, mais alguém fique de pé, que eu quero orar. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mais alguém? Graças a Deus. Ah, mais alguém? Graças a Deus. Ah, mais alguém? Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar, não sente. Vem aqui. Se você está sentado e quer continuar a orar, ore.
porque nós não podemos ter igrejas mais como nós temos. Nós temos que ter igrejas que sejam relevantes, façam diferença. E a gente só vai conseguir viver a igreja desse jeito se a gente se colocar verdadeiramente diante do Senhor com aquilo que nós temos. Ah, mas alguém saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar pela sua vida, nesse instante e nessa hora. Senhor Deus, nesse instante eu quero te pedir pela vida de cada um destes meus irmãos que estão aqui à frente, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, o que cada um tem vivido, ou o que cada um tem feito da sua vida. Mas eu sei, ó Deus, da necessidade, da urgência da pregação do Evangelho, da necessidade que nós temos, Senhor, de alcançar a nossa cidade para o Senhor. E só nós vamos conseguir isso se nós entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Que a gente pare de viver uma vida de desculpas. Que a gente pare de viver uma vida que não espelha verdadeiramente o Teu reino, Pai. Senhor, que a gente assuma a postura de viver um evangelho que a gente professa e não um evangelho de fachada, Pai. Senhor, que Tu possas mudar as nossas vidas e transformarmos em verdadeiramente Cristos na terra, Deus. Porque através do nosso exemplo, muitos vão enxergar ao Senhor. Pai, eu não sei o que cada um tem feito. Eu não sei em qual dos grupos que cada um se viu. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor ainda nos dá tempo de acertarmos o nosso foco, o nosso prumo, e realmente fazermos a diferença que o mundo espera que a gente faça. Pai, nós temos necessidades imensas no campo missionário. Que cada um possa olhar a partir daí, Senhor, de forma clara e prática, para fazer coisas que mude a vida das pessoas. Que o Teu Santo Espírito abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assentado. Que cada um também possa viver um evangelho genuíno e verdadeiro, fazendo diferença num mundo que clama por salvação e transformação. Deus, dá a Tua bênção sobre a vida de cada um deles que aqui estão. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você possa sentar. Eu acho que eu consegui acabar mais ou menos no horário, mas eu queria, passando já para o pastor, eu queria te convidar a poder participar. Lá fora nós trouxemos molho de tomate e os doces. Se você comprar aquilo, você não vai estar ajudando o missionário. Tudo que a gente vende ali é revertido para transformar a vida dessas 40 famílias que fazem parte da cooperativa. Nós conseguimos até agora com que cada família tenha R$ 189 de renda mensal através do projeto. Ainda é pouco, mas é o que nós temos conseguido fazer. Então eu queria te convidar a você adquirir geleia, e lá nós temos de morango puro, morango com gengibre, morango com laranja, morango com pimenta. Molho de tomate com cebolinha e doce de abóbora com coco. Tudo natural, sem conservante, sem nada. E eu trouxe também uns potes de mel, se você quiser também. Mas assim, você vai abençoar a vida dessas 40 famílias, porque essa é a nossa ideia, de levar transformação social e através da palavra e através do testemunho. Porque eu tenho gente lá incrédula dentro dessa cooperativa que do jeito deles, eles estão orando pela minha vinda aqui, pedindo que possa ser vendido isso que está aí. Então que você possa abençoar essas famílias. Que Deus abençoe.
Amanhã a gente está de volta. Na parte da manhã nós vamos ter perguntas e respostas. Eu vou me ater mais a falar o trabalho como é. E à noite a gente vai ter uma nova palavra de Deus aqui com vocês. Amém? Deus abençoe, gente.